Olá família, tudo bem? Prontos para mais uma aula da KD Kids? Crie boas expectativas em Deus sobre o que será ensinado aqui nesse vídeo. Aqui é a Tia Ana Paula que está falando e seguiremos com você até o final desse vídeo, ok? E hoje falaremos sobre missão, a missão que Deus nos deu, a nós pais. E portanto o tema é: pais, creiam na missão que Deus lhes confiou. Contudo, talvez você se pergunte, mas qual é a minha missão para com Deus em relação aos meus filhos? Que missão é essa? Que chamado é esse? De primeira mão, o que a gente pode dizer aqui e que resumirá toda essa aula é que a principal missão que nós temos como pais é o de transmitir para os nossos filhos a filiação divina. Mas o que é isso? Filiação divina? Bem, filiação divina nada mais é do que você passar para os seus filhos o conhecimento das verdades reveladas. É você ensinar o seu filho a caminhar para a eternidade. É você torná-lo um filho amado de Deus, com uma aliança eterna com Ele. E isso é tremendo. Nosso coração deve se alegrar com essa missão, com esse chamado. Porque isso não é um peso, né? Eu queria que você, papai e mamãe, não considerasse isso como um peso para você, como um fardo. Pelo contrário, propagar o reino dentro do nosso lar, da nossa casa, com os nossos filhos, deve ser sempre motivo de alegria e motivação, porque estaremos contribuindo para que novas pessoas cheguem ao reino, para que novos filhos venham crescer na palavra de Deus. Então vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre isso, o que a Bíblia fala a esse respeito de passar conhecimento de filhos para netos e assim de geração em geração a palavra ser propagada. Você pode acompanhar comigo lá em Salmos 78, do versículo 3 ao 4, ok? Se não der tempo de você procurar aí, você me acompanha no vídeo. Diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos até a próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Veja que aqui a Bíblia, ela nos orienta a não nos calarmos, e sim ensinar os nossos filhos toda a bondade de Deus, tudo que Deus fez para conosco, e esse legado, ele é eterno. O que você fará com o seu filho hoje, o seu filho fará com os seus netos e assim por diante. Por exemplo, talvez você esteja me ouvindo e tenha conhecido Jesus ainda na infância, tenha tido encontro com Deus ainda na infância, e você é eternamente grato aos seus pais por isso. Mas, por outro lado, podemos ter pais aqui que vieram a conhecer a Deus já na vida adulta e que em algum momento da sua vida falou: poxa, quem me dera eu ter conhecido a Deus ainda na infância, ainda lá no ventre da minha mãe. Quantas coisas teriam sido diferentes na minha vida. Graças a Deus, graças ao nosso bom Deus, que os nossos filhos não precisarão falar essa frase, porque você, papai e mamãe, está sendo orientado a instruir o seu filho na palavra de Deus. Ok? Bem, é bem verdade que essa missão ou essa responsabilidade que Deus nos dá, ela é tão extraordinária, ela é tão grandiosa, que ela até vai muito além de você dar ao seu filho o alimento, o vestuário, a educação. Claro que tudo isso é importante e não devemos negligenciar, mas acima de tudo, devemos conduzir os nossos filhos a amarem a Deus. Esse é o nosso legado que deixaremos para Ele, essa é a nossa missão. Mas também talvez você possa se perguntar: mas como eu posso cumprir essa missão? O que eu devo fazer para orientar os meus filhos neste caminho? Não sei bem por onde começar. Bem, há princípios básicos que é importante que possamos colocar ou inserir no nosso dia a dia, na vida dos nossos pequeninos. Por quê? São esses princípios básicos que vão nortear, que vão te guiar por esse caminho que conduzirá o seu filho à eternidade. E que princípios básicos são esses? Bem, o principal deles, a gente pode dizer aqui, que é você criar para o seu filho um ambiente favorável, né? Um ambiente favorável para que ele desenvolva a fé dele, para que ele possa ter esse relacionamento com Deus.
a sua casa, o seu lar, a sua vida deve refletir Jesus. O nosso exemplo é sempre a melhor forma de aprendizagem para os nossos filhos. Então, inicialmente, esse é um princípio básico que devemos carregar por toda a nossa vida. E há outros que podemos citar aqui, como, por exemplo, você ensinar o seu filho sobre o amor de Deus, sobre a bondade de Deus. O seu filho precisa conhecer quem Deus é, que Deus não é aquele Deus punitivo, né, que está o tempo todo com um cajado, querendo nos corrigir sobre alguma coisa, não. Mas sim que Ele está também sempre pronto a nos amar e a nos perdoar. Por exemplo, mostre para o seu filho a bondade de Deus presente na criação. Quantas coisas boas Deus criou para o nosso bem, para o nosso uso, né? O seu filho precisa trazer à memória e à consciência dele todo esse amor de Deus presente na criação, por exemplo. Ensine o seu filho a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ele mesmo. Mas, tia Ana Paula, como meu filho vai saber quem é o próximo? O próximo não consiste apenas naquele círculo familiar ou naquele círculo social. O próximo é aquela criança, é aquela pessoa que precisa, que necessita, que nós não conhecemos. É aquele menininho que pediu o brinquedo emprestado para o seu filho, pediu um docinho que estava na mão dele. Ensine o seu filho a dividir, a compartilhar. Olha que coisa maravilhosa, seu filho crescer com esse coração doador, com esse coração amoroso e bondoso vindo do céu. Né? Não há preço que pague quando passamos a perceber a transformação dos nossos filhos. Além disso, tem outros pontos também bem importantes que é legal que a gente insira no nosso dia a dia. Lembrando que essa caminhada para a eternidade, ela não é um dia apenas que você ensinou uma coisa e no outro dia não faz mais. É todo dia um pouquinho. Todo dia você vai lá e vai regar um pouquinho. Lembra que em outros vídeos falamos aqui sobre nossos filhos pequenos, eles aprendem pela repetição. Então, todo dia você vai lá e vai lançar uma semente, lançar outra, e no devido tempo vai crescer e vai dar fruto, não é mesmo? Então, outro ponto importante é você trabalhar com o seu filho a obediência. Poxa, tia Ana Paula, obediência é algo sempre tão complexo de trabalhar com os nossos filhos. Sim, sabemos que é, né? Mas Deus, Ele sempre nos dará a orientação e o caminho que devemos seguir. Essa missão foi Ele quem nos deu. E quando Ele nos deu, Ele sabia que poderíamos cumpri-la. O dia que o seu filho aprender a obedecer o pai e a mãe, ele terá muito mais facilidade em responder a Deus, em obedecer a palavra de Deus. Seu filho precisa reconhecer que o pai e a mãe dele foram colocados ali como uma autoridade, como responsáveis por ele, para o melhor dele. Então, quando ele começar a ter essa consciência e aprender isso, você perceberá que será muito mais prazeroso e muito mais fácil para o seu filho andar nos caminhos de Deus. E outro ponto também que consideramos aqui bem importante falar é você ensinar o seu filho a confiar em Deus, a ter fé. Mas como ensinar os nossos pequeninos a ter fé e a confiar em Deus? Desde o ventre, nós já podemos conversar com o nosso bebê, com o nosso filho. A gente tem sempre falado isso aqui. Seu filho já está pronto, já é completo e já está apto para ser ministrado. Então você pode, por exemplo, começar a falar para o seu filho: filho, Papai do céu sempre responde às nossas orações, todas elas. Mas, assim como o papai e a mamãe às vezes falam não quando você pede um brinquedo e não está na hora, ou então você quer fazer algo que não vai te fazer bem, assim também Deus, o nosso Pai, age assim conosco. Ele sabe a hora e o tempo para tudo. Quando o seu filho começar a ter esse conhecimento e essa consciência de que ele pode confiar em Deus, de que Deus sempre no momento certo e na hora certa fará aquilo que ele prometeu, o seu filho, ele poderá no futuro ter muito mais facilidade para lidar com as frustrações. Não só na vida adulta, ainda quando criança. Confiar em Deus faz com que as nossas frustrações a gente consiga ser equilibrada, a gente consiga passar por cima delas. E quem não tem frustração? Então, mas quando confiamos em Deus, isso tudo fica de lado. E a nossa fé nele faz nos pensar adiante, à frente, no que está depois daquilo que queremos. Não é mesmo? Enfim, o que Deus quis colocar aqui nesse vídeo, né?
São princípios que você deve seguir no seu dia a dia para que venha facilitar, né? Para que venha, de alguma maneira, inserir de maneira tranquila, de maneira fácil no seu dia a dia a palavra de Deus, a ministração para o seu filho. Porque, como eu falei, não é só um dia, né? E não deixe essa responsabilidade para a igreja ou para outra pessoa. A responsabilidade de levar os nossos filhos para Deus somos nós pais. Então, cumpra esse propósito, cumpra esse chamado, porque com certeza, você verá o resultado disso no futuro. Então, papai, mamãe, talvez você esteja aí já preocupado, puxa, será que eu vou conseguir fazer isso? Será que eu vou conseguir colocar os meus filhos no caminho da verdade? Fique em paz. Deus nos chama a paz, né? Não fique preocupado se você conseguirá isso ou aquilo. Às vezes podemos errar também, podemos tropeçar, de repente hoje não fizemos uma coisa ou fizemos de maneira equivocada. Não tem problema, recomeça, volta, faz de novo. Não somos perfeitos, nem nossos filhos serão, mas Deus nos chama ao aperfeiçoamento. Ele nos chama a melhorar dia após dia, a reconhecer aonde erramos e recomeçar. Então, papai, mamãe, fique em paz. Não se preocupe com o futuro do seu filho, apenas creia na sua missão. Creia unicamente que você e os seus filhos se encontrarão na eternidade. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.